Em um ambiente interno, com fundo liso e cinza claro, uma jovem mulher negra de cabelos cacheados e volumosos aparece sorrindo. Ela está em pé, posicionada à frente de um microfone profissional com pop filter. Usa óculos grandes e redondos e uma camisa xadrez vermelha e preta, com o primeiro botão aberto, revelando uma tatuagem em forma de gato no peito. A iluminação é suave e o clima da cena transmite leveza e alegria. E aí, galera, tudo massa? Aqui sou eu, Serena Regina, musicista, multi-instrumentista, produtora e professora de música. Estou aqui hoje para a nossa segunda aula do curso Música em Home Office. Nesta aula, falaremos sobre intervalos. E os intervalos são a medida de distância entre duas notas. Para calcular essa medida, precisaremos dominar bem a contagem de tons e semitons. Então, se esse ainda é um assunto um pouco desconhecido para você, eu sugiro que você assista a nossa primeira aula sobre princípios básicos da música. Pois bem, quando falamos da distância entre as notas, não estamos falando de um modo assim literal, né? Onde a gente usa metros ou centímetros para medir essa distância. Mas podemos usar sim essa distância literal como uma analogia para nos ajudar a entender esse conceito de intervalos. A imagem mostra uma representação gráfica de teclas de um teclado ou piano, centralizada sobre um fundo branco, com bordas suaves em tons de cinza e azul. No centro da imagem, há uma sequência de teclas brancas e pretas, disposta como em um teclado real. As teclas brancas estão identificadas com letras em maiúsculo, C, D, E, F, G, A e B, representando as notas musicais Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, respectivamente. As teclas pretas, que ficam entre algumas teclas brancas, trazem o sustenido correspondentes, C sustenido, D sustenido, F sustenido, G sustenido e A sustenido, também em letras maiúsculas e com o símbolo Jogo da Velha. A disposição segue a forma típica de um teclado, grupos de 2 teclas pretas seguidos por grupos de 3. A imagem é didática e usada para explicar a organização das notas musicais em instrumentos de tecla. Se eu toco a nota Dó e depois o Dó sustenido, eu percorri uma distância muito pequena, de uma tecla para outra, ou seja, meio tom. Mas se eu tocar Dó e depois tocar Ré natural, essa distância já aumenta um pouco mais. Agora teremos 2 teclas de distância. Ou, nesse caso, 2 semitons, que somados, meio tom com meio tom, se tornam um tom. Agora vamos aumentar ainda mais, tocando o Dó e em seguida o Sol natural. Aí já teremos uma distância de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teclas, ou 7 semitons, ou também 3 tons e meio. Nós usamos esse exemplo visual, da distância, para ficar mais fácil de entender esse conceito dos intervalos. Mas, na verdade, a gente tem que se atentar mesmo à distância sonora de uma nota a outra. Cada intervalo vai ter um som característico, e isso independente de nota musical. E todos eles têm sua importância crucial na hora da harmonia. Cada um deles vai possuir uma nomenclatura, segundas, terças, quartas, quintas e por aí vai. Além desses nomes, eles também podem ser classificados como maiores, menores, diminutos, aumentados e justos. E todas essas classificações vão depender da quantidade de tons e semitons encontradas na distância entre essas duas notas. Imagem com fundo em tons azulados e uma área central clara, destacando um diagrama sobre intervalos musicais. Acima do diagrama, em letras grandes e em negrito, está escrito intervalos. À esquerda, há uma lista vertical com números ordinais em preto. Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava, indicados pelas abreviações. Esses números estão conectados por linhas vermelhas a uma ramificação central, que se estende horizontalmente para a direita. No lado direito da imagem, essas ramificações se dividem em 5 classificações de intervalos musicais, escritas em preto: diminutos, menores, justos, maiores e aumentados.
Saca aí essa tabela. Usaremos como base a escala do Dó natural. A imagem apresenta uma tabela de fundo branco com bordas pretas, dispostas sobre um cenário em tons de azul. No topo da tabela, o cabeçalho está destacado com fundo azul escuro e letras em negrito. A tabela possui 5 colunas. A primeira mostra a nota inicial, a segunda, a nota em sequência, a terceira indica o nome do intervalo e a quarta mostra a quantidade de semitons e tons. Todas as linhas da tabela partem da nota Dó como base. Cada linha relaciona o Dó a uma nova nota, identificando o tipo de intervalo correspondente, como segunda menor, terça maior, quinta justa, entre outros. Ao lado é informada a quantidade de semitons ou tons entre as notas comparadas. De Dó para Ré bemol, temos uma segunda menor, o equivalente a meio tom. De Dó para Ré natural, temos uma segunda maior, equivalente a um tom inteiro. De Dó para Mi bemol, temos uma terça menor, equivalente a um tom e meio. De Dó para Mi natural, terça maior, equivalente a 2 tons. Recebem esse nome de segundas e terças e quartas por causa do grau da escala, o que se refere à colocação daquela nota. Por exemplo, se a gente pegar a escala diatônica de Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, temos a nota principal, que é a nota Dó. O segundo grau, ou seja, a segunda nota daquela escala vai ser o Ré, né, a segunda. O terceiro grau, o Mi, a terça. O quarto grau, quinto grau, sexto, sétimo. E por aí vai. Sacou? No topo da imagem está escrito posição na escala, o que chamamos de graus da escala. Abaixo, uma sequência de notas musicais da escala de Dó maior, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, dispostas horizontalmente. A nota C está destacada em vermelho e identificada como tônica, nota principal. As demais notas de Ré a Si estão rotuladas com seus respectivos graus escalares em números romanos, também em vermelho. Ré, 2, Mi, 3, Fá, 4, Sol, 5, Lá, 6, Si, 7. Voltamos para uma tabela anterior, onde temos os intervalos, seus nomes e tamanhos a partir da nota Dó. Continuando, chegamos nas quartas e quintas. São intervalos justos. São chamados assim porque são considerados estáveis e consonantes, sem variações de maior ou menor. Encontramos esse tipo de intervalo nas quartas, quintas e oitavas, pois elas possuem uma sonoridade equilibrada e harmoniosa. Então, do Dó para Fá, teremos uma quarta justa, equivalente a 2 tons e meio. Do Dó para o Fá sustenido, quarta aumentada, 3 tons. Do Dó para o Sol bemol, teremos uma quinta diminuta, que também é equivalente a 3 tons, né? Porque os intervalos eles também podem acabar tendo outros nomes, com a mesma quantidade de semitons. Mas a gente vai entender isso futuramente quando começarmos a nos aprofundar nas escalas. Cada coisinha no seu tempo. Do Dó para o Sol, uma quinta justa, equivalente a 3 tons e meio. Do Dó para o Sol sustenido, uma quinta aumentada, equivalente a 4 tons. Do Dó para o Lá bemol, temos uma sexta menor, equivalente também a 4 tons. Do Dó para o Lá, temos uma sexta maior, equivalente a 4,5 tons. Do Dó para o Si bemol, temos uma sétima menor, 5 tons. Do Dó para o Si natural, temos uma sétima maior, 5,5 tons. E do Dó para o Dó, teremos uma oitava, com 6 tons completos. Esses intervalos de segunda a oitava que acabamos de ver na tabela são considerados intervalos simples. Existem também os intervalos compostos, que são intervalos que vão além de uma oitava. Ou seja, eles vão ter uma quantidade muito maior de tons e semitons. Por exemplo, sabemos que a distância de uma oitava é equivalente a 6 tons. Se acrescentarmos meio tom a essa oitava, trazendo assim 6 tons e meio, teremos então uma nona menor. Saca aí a próxima tabela.
A imagem contém uma tabela de 2 colunas com intervalos musicais compostos e suas equivalências em tons. A coluna da esquerda lista os nomes dos intervalos compostos como nona menor, nona maior, décima menor, 11ª justa, 13ª maior, entre outros. A coluna da direita mostra os respectivos valores em tons inteiros, variando de 6,5 tons a 12 tons. Como vimos, a nona menor ela vai ter 6 tons e meio, logo a nona maior vai ter 7 tons, a 10ª menor 7 tons e meio e por aí segue a lógica anterior. Na prática, isso se reproduz da seguinte forma. Temos a imagem de um teclado de piano com 2 oitavas completas, ou seja, teremos as 12 notas da escala cromática, repetidas em sequência. As teclas brancas estão rotuladas com as notas naturais e as teclas pretas estão rotuladas com as notas em sustenido. A organização segue o padrão real do piano, facilitando a relação entre tons naturais e sustenidos. Caso eu queira tocar a nona de Dó, deverei tocar Dó e em seguida o Ré. Porém, este Ré se encontra uma oitava acima, para que assim possamos ter aí essa distância de 7 tons. Da mesma forma, se eu quiser tocar um intervalo de 13ª, por exemplo, eu tocarei o Dó e em seguida o Lá da oitava seguinte. Nas imagens, temos 2 exemplos de intervalos compostos no piano. A primeira imagem destaca as notas Dó da primeira oitava e a nota Ré da oitava seguinte, formando um intervalo de nona maior. Já a segunda imagem destacam as notas Dó e Lá, também separadas por uma oitava, caracterizando um intervalo de décima. Ambos os exemplos ajudam a visualizar como os intervalos compostos mantêm a mesma relação de distância, porém estendidos verticalmente no teclado. Por meio desta outra tabela, podemos ver a correlação entre os intervalos simples e compostos. A tabela lista na coluna da esquerda os intervalos simples e na coluna da direita os intervalos compostos correspondentes. A seguir, os conteúdos apresentados linha a linha, segunda menor com nona menor, segunda maior com nona maior, terça menor com 10ª menor, terça maior com 10ª maior, 10ª maior, quarta justa com 11ª justa, quarta aumentada com 11ª aumentada, quinta justa com 12ª justa, sexta menor com 13ª menor, sexta maior com 13ª maior, sétima menor com 14ª menor, sétima maior com 14ª maior e oitava justa com 15ª justa. A tabela utiliza grafia com números ordinais em formato abreviado. Outra curiosidade sobre os intervalos é que eles podem ser melódicos, quando uma nota é tocada de cada vez, ou harmônicos, quando as notas são tocadas ao mesmo tempo. Eles também podem ser ascendentes, quando primeiro tocamos a nota mais grave e em seguida a mais aguda, ou descendentes, quando tocamos primeiro a mais aguda e descemos para a mais grave. Os intervalos também possuem uma relação de inversão, que nesse caso é diferente de ascendência e descendência, pois a ascendência e descendência têm a ver com a ordem com que as notas foram tocadas, mas a quantidade de semitons permanece a mesma. Já na inversão dos intervalos, a distância das notas sofre alteração. No topo da imagem está o título Inversão de intervalos, em letras maiúsculas pretas e em negrito. Abaixo do título, há uma tabela central, com 3 colunas. A coluna da esquerda apresenta uma sequência de intervalos. A coluna central com a frase "invertendo se tornam" indica a transformação que ocorre ao inverter cada intervalo. A coluna da direita mostra os intervalos resultantes da inversão. Os pares apresentados na tabela são os seguintes: segunda se torna sétima, terça se torna sexta, quarta se torna quinta, quinta se torna quarta, sexta se torna terça e sétima se torna segunda. Se liga no exemplo. Se tocarmos Dó e Ré, teremos uma segunda maior com um tom de distância. Mas se invertermos e tocarmos Ré e o próximo Dó, teremos uma sétima menor com 5 tons de distância. Na primeira imagem, temos um teclado com apenas uma oitava. Na segunda imagem do exemplo, temos um teclado com 2 oitavas. Em ambos destacam-se em vermelho as notas faladas pela professora.
A classificação dos intervalos também se inverte. O intervalo maior se torna menor, o menor se torna maior, diminuto vira aumentado e aumentado se torna diminuto. Apenas os intervalos justos permanecem justos. No centro da tela, encontramos uma pequena tabela, semelhante à última exibida anteriormente, contendo 3 colunas. Porém, nesta temos escrito as inversões de classificações dos intervalos. Esse lance da inversão de intervalos pode ser bastante útil na hora que a gente tem que contar um intervalo muito extenso. Em seguida, teremos um exemplo usando novamente a imagem do teclado de um piano, com 2 oitavas. Caso você se depare com 2 notas um tanto distantes, como por exemplo, Dó e Si bemol, ao invés de contar esse tanto de semitons, você pode rapidamente inverter. Agora contaremos de Si bemol para Dó, onde teremos um tom de distância, classificado como segunda maior. E qual é a inversão da segunda maior? A sétima menor. Assim, a gente descobre muito mais rápido do que se fôssemos contar de semitom por semitom. Espero que eu tenha conseguido esclarecer para vocês todo esse lance sobre intervalos e todas as suas regrinhas, para que assim a gente possa começar a embarcar nos próximos assuntos, que a gente vai aprender sobre acordes e campo harmônico. Não esquece de deixar o like, de se inscrever e de compartilhar com os amigos. Isso vai ajudar demais o trampo da gente. Então é isso. Eu fico por aqui. Valeu, falou! A professora de pele morena, cabelos pretos, volumosos e cacheados, óculos grandes de armação fina, que veste uma camisa xadrez nas cores vermelho e preto, encerra a aula com a expressão facial séria e confiante. Com a mão esquerda à frente do corpo, ela faz o gesto de rock and roll com o dedo mindinho e o indicador estendidos, enquanto os demais dedos estão recolhidos. A luz é suave e destaca bem o rosto e os detalhes da cena.